Retorne ao meu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. E em pânico disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Os irmãos podem se assentar, exaltando a Cristo nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, este verso 12, do qual temos aqui como referência de mensagem para a nossa vida nesta noite, é um verso que mexeu muito para comigo. Os irmãos que me acompanham sabem que nós temos um trabalho via internet de aulas bíblicas, e esta semana eu enviei mensagem para eles dizendo que não teríamos as nossas aulas que são tidas um dia sim, um dia não, porque eu estava focado em um determinado tema, do qual estava mexendo muito comigo. Porque este verso 12, ele está pautando algo que envolve toda a nossa vida, em todos os pontos de nossa história. Somos envolvidos por algo chamado gratidão. Todavia, não somos envolvidos apenas pela gratidão, seja o ser grato a alguém ou o receber a gratidão de outrem. Somos também envolvidos na ingratidão. Bem, verdade é que se perguntássemos aqui, fizéssemos uma pesquisa sobre quantos ingratos temos nesta noite, o número seria baixíssimo. Pouquíssimas pessoas que estão aqui ouvindo esta mensagem neste momento, ou quem sabe acompanhando pela internet, diria ou se expressaria da seguinte forma: eu estou no time, no grupo, na equipe dos ingratos. Se você quiser falar sobre ingratidão, é comigo mesmo. Pouquíssimas pessoas aqui diria que em ingratidão eu tenho um pós-doutorado, sou formado nesta área. Agora, se perguntássemos nesta noite, se fizéssemos uma breve pesquisa aqui dentro, em meio aos ouvintes desta mensagem, se já sofreram ingratidão da parte de alguém, certamente alguns aqui diriam: pregador, primeiro toma o seu assento, porque eu preciso te contar sobre toda a minha trajetória, a quantidade de ingratos que passaram pela minha vida. Vou começar pela minha adolescência, passamos pela minha juventude, a minha fase adulta, e agora na minha fase da minha experiência, porque crente não fica velho, crente fica experiente. Vou te contar sobre todos os ingratos, e te digo mais, talvez alguém aqui diria ainda, estou vivendo ainda em um momento da qual a ingratidão bate na minha porta. E por que a ingratidão dói tanto, e por que esse tema é tão pesado ao ser lido, refletido, pensado? É que a ingratidão nunca vem de quem está distante. A ingratidão, ela sempre é acometida por aqueles que estão em uma proximidade de nossos relacionamentos. Por que não falarmos que para aqueles que, como vocês, desenvolvem a vida ministerial, talvez sejam os que sofrem dobrado com isto? Os pastores aqui presentes, as lideranças aqui presentes, poderiam falar muito bem como dói, qual é o nível, o tamanho da dor, da ingratidão
no coração. Porque nos parece que quanto mais fazemos, há uma sensação humana de que parece-nos que para aqueles que mais nos doamos, são os que menos retribuem. Parece que para aqueles que menos fazemos é o que temos mais atenciosidade, uma certa reciprocidade. E isso vem tomando conta, isso vem fazendo com que a humanidade caminhe sempre dentro deste cesto fechado. Gente ingrata tem em todo lugar e sempre vai existir. Quando o salmista expressa neste cântico, depois de falar sobre todas as lamúrias da vida que ele passou, situações que ele compara-se até mesmo chegando no estado ali do Sheol, momentos que ele sente que foi livrado da morte. Quem é o salmista, pregador? Não sabemos. Dentro do mundo academicista, alguns teólogos aplicam esse salmo de número 116 a Davi, por conta do estilo de sua escrita, por conta da forma poética que está escrito este salmo. Agora, outros preferem identificar o salmista do salmo 116 como Ezequias, por conta da enfermidade que ele passou, a misericórdia que Deus teve, dando 15 anos a mais de vida, por conta do afrontamento de Senaqueribe, como Deus o livrou de tudo aquilo. Mas nós não temos uma definição. É um salmo que continua em 2025 como autoria indefinida. Todavia, a expressão do salmo 116, os momentos de vicissitudes, dificuldades, de lamúria, de opressão da vida, de opressão da alma, continua fazendo sentido para nossas vidas, porque aqui o salmista está falando sobre uma realidade, aquilo que ele passou, uma experiência pessoal, aquilo que ele viveu e como sobreviveu. Eu vou repetir isso daqui: aquilo que ele viveu e como foi possível sobreviver às calamidades, e como ele atribui a sua sobrevivência. Ele atribui a sua sobrevivência a libertações, a livramentos, a socorros dados pelo Senhor. Ele automaticamente entende que só está vivo porque o dono da vida preservou ele com vida. Em momento algum você vai ver o salmista dizendo: o meu braço me livrou, a minha força me livrou, o meu entendimento me livrou, o meu conhecimento me socorreu. Não há atribuição humana para o livramento, aleluia. Não há atribuição humana para essa sobrevivência em meio ao caos, mas ele coloca Deus como aquele que o livrou de todos os seus percalços. Ele entende que só está onde está, como está, da forma que está, da maneira que ele está, porque Deus o sustentou em todos os momentos. Ele chega ao nível da vida dele, e deixa eu te dizer aqui que se você ainda não passou por isso, pode ser que venha a passar, que ele entende que nem glórias a Deus, que nem os que estão ao seu redor, o nível dele de dificuldade é tão grande que ele já não consegue mais confiar nas pessoas. Ele já não vê mais motivos de confiança nas pessoas. A alma dele está tão dilacerada que ele chega a expressar no verso 11 dizendo: ninguém merece confiança.
É um nível dilacerado de sua alma diante da situação vivenciada, ao ponto dele não conseguir confiar em mais ninguém. Mas mesmo perdendo a confiança nos homens, a vida dele de fato é salva, é restaurada, porque ele entende que há um que ele pode continuar confiando, e essa confiança que ele tem livra, tira ele das lágrimas, dos laços da morte, faz com que ele possa andar na presença de Deus diante dos seres viventes. Tudo o que ele entende que Deus faz por ele é gerado, e é aqui que eu preciso que você redobre a sua atenção, um desejo na alma. Esse desejo na alma que é gerado, ele não quer simplesmente parafrasear um sentimento, ele não quer simplesmente expressar uma poesia. Ele entende que gratidão sem ação é vã. Eu vou repetir. Ele entende que a gratidão sem uma ação é vã. Eu costumo dizer, até mesmo atrelado ao amor, que amar não é simplesmente como nos dias odiernos, nos dias atuais, se ver. Hoje, o amor, ele é expressado em palavras. Não que não seja necessário. Um eu te amo não faz mal para ninguém. Sua esposa gostaria de ter ouvido um eu te amo hoje. Teu esposo também. Talvez não ouviu, mas ainda não deu meia-noite, ainda pode ouvir. Daqui a pouco o culto acaba, pode acontecer um avivamento. Mas volte aqui. Costumo dizer que eu te amo não se expressa em palavras, baseado em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Já diria um grande pregador antigo, que se você quiser conhecer acerca do amor, você precisa ir para a cruz. João 3,16 nos mostra o que é amor. Deus não amou a humanidade dizendo: humanidade, eu te amo, I love you. Não. O amor de Deus não foi expressado por palavra. O amor de Deus foi expressado pela ação. Deus amou, e porque amou, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então amar não é o que falamos, amar é o que fazemos. O amor não se demonstra por palavras, o amor se demonstra por atitudes. E aí eu me lembrei disto, quando o salmista estava dizendo: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O sentimento do salmista é: eu sou grato a Deus. Dizer ser grato a Deus é muito bom. Ser grato a Deus é perfeito. Mas o que mexeu com a minha alma, o que mexeu com a minha mente dentro deste verso, é que o salmista está compreendendo que só ser grato não basta. Glórias a Jesus. O que o salmista, ele chegou ao nível, isso aqui eu conversei com a Paloma, com a minha esposa, e eu fiquei: meu Deus, olha só o que o salmista está dizendo. Ele está pegando a gratidão que ele tem a Deus, e ele está dizendo: não posso ficar só aqui. A minha gratidão precisa me levar para uma ação. Como é que nós definimos um ingrato? Primeiro, pela falta do reconhecimento. O ingrato não reconhece nada daquilo que você faz, ou já fez. E tem uma frase que é muito popular por aí, que sai sempre da boca de um ingrato: eu nunca te pedi nada, fez porque quis. Essa frase é clássica. Nunca te pedi nada. E dói, não dói? Dói na alma.
Agora, o salmista ele quer ser recíproco para com Deus. Porque cantar que é grato é pouco. Lá vai. Dizer que é grato, o salmista não. Não, ele quer ir além. O que o salmista está dizendo é: já que ele fez por mim. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Não tem nada mais preso do que ganhar um presente de alguém. Automaticamente a nossa mente já fica pensando: preciso retribuir. Queridos, nós vamos falar aqui sobre os presentes que nós recebemos da parte de Deus. Difícil é como retribuir a um Deus que tem tudo. Deus é o único que presenteia sem nenhum tipo de intenção de receber nada em troca. Porque a minha pergunta que eu fiz para Paloma foi: Paloma, o que nós podemos fazer para Deus? Ou o que podemos entregar que Ele ainda não tenha? Dono do céu, dono da terra, criador de tudo. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? A primeira informação que nós temos aqui é que tem alguém com um coração grato. Eu vou repetir, um aleluia, um glória a Deus. Tem alguém com um coração grato. Só que esse coração grato, ele é comprovado não pela palavra. Esse coração grato é comprovado pela vontade, pelo desejo de uma ação. Todo crente, todo cristão que é grato, ele não é parado. Só para quem não entende o nível da gratidão que precisava ter. Porque o salmista está expressando a sua gratidão porque ele entende a sua história. Eu vou repetir isso daqui. O salmista está expressando o seu desejo de ação diante de sua gratidão para com Deus, porque ele compreende a sua história. Ele está simplesmente cantando: Deus livrou, Deus salvou, Deus tirou, foi Deus. Quando eu já não confiava em mais ninguém, Deus foi, Deus fez. E se você entender isso daqui, você consegue acordar todos os dias dizendo: sou grato. Talvez as pessoas não vão nem entender o nível da sua entrega, porque o que o salmista está dizendo aqui é: eu preciso me entregar por aquele que se entrega. Aleluia! Há uma frase de um pregador antigo que ele vai dizer: se ele deu a vida por mim, o mínimo que eu posso fazer é entregar a minha vida por Ele. Conversava com um primo esta semana e eu dizia para ele que uma das frases mais importantes para este ano de 2025 para nossas vidas seria: viver para a glória de Deus. Cantar para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus, pregar para a glória de Deus, testemunhar para a glória de Deus, cultuar para a glória de Deus. O que eu posso fazer diante de tantos benefícios? Viver para a glória de Deus, andar para a glória de Deus, conversar para a glória de Deus, ofertar para a glória de Deus. Deus deseja encontrar alguém nesta noite festiva que compreenda o que fazer. O pastor Wellington disse aqui que não precisamos nos preocupar, que Ele nos direciona. Se o seu coração estiver nessa noite se perguntando o que fazer, porque entendeu os benefícios que Ele já entregou, porque entendeu a maravilhosa graça que Ele já derramou, porque lembrou de onde Deus te tirou, é como o pastor Wellington disse: enquanto o seu coração está dizendo o que fazer, Ele vai direcionando. Coração grato, Ele direciona. Coração grato, Ele direciona. Coração grato, Ele dá direção para coração grato. Um coração grato leva a obras. A grande questão é quando fazer. Em João, no capítulo de número 9, no versículo de número 4, Jesus faz uma mini pregação.
Jesus, até quando ele falava pouco, falava muito, por conta da profundidade daquilo que ele falava. Na mini pregação de Jesus, ele está diante de um cego de nascença. Ele é provocado a falar diante da situação, porque ele estava só passando. Mas quando ele olha o cego de nascença, no versículo 2 diz: e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E os discípulos olham para o cego, porque o olhar de Jesus estava primeiro nele. O que faz os discípulos olharem para o cego de nascença é o olhar de Jesus. Eu vou repetir isso daqui. O que faz o olhar dos discípulos serem direcionados ao cego de nascença é que o texto vai dizer: passando Jesus, viu um cego de nascença. É impossível não ver aquele que Jesus já viu. Viu o cego de nascença. Automaticamente os discípulos fizeram uma pergunta, coisa de discípulo, curiosidade. Todo discípulo é curioso. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Gerado pela tradição ideológica que eles tinham, de que qualquer tipo de enfermidade que a pessoa nascesse ou viesse a ter durante a sua vida, era por conta de algum pecado cometido. Eles criam até que alguns poderiam cometer pecado até dentro do ventre da mãe, e por isso nascia com algum tipo de enfermidade. Logo, Jesus se posiciona dizendo: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi assim, para que se manifeste nele a obra de Deus. Mas é no versículo 4 que a mini pregação de Jesus começa: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Primeiro, Jesus está dizendo: preciso fazer. Não é filosofar, é fazer. Não é pensar, é fazer. Não é questionar, é fazer. Preciso murmurar? Não, preciso fazer. Fazer o quê? A obra. Que obra? Daquele que me enviou. Tinha certeza do envio, sabia quem tinha enviado, sabia que tinha uma missão, sabia que tinha um propósito. Preciso fazer a obra daquele que me enviou. Quando? Enquanto é dia. Por quê? Porque a noite vem. Que noite é esta? Seria uma noite de sábado? Seria o término de um culto de domingo, da noite de domingo? Quando é especificado esta noite, que dia é esse que é a obra que ele tem que fazer? Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Que dia é esse? Seria o domingo? Seria a segunda-feira? Seria a terça, a quarta, a quinta? Porque eu preciso saber quando eu tenho que fazer, porque Cristo disse: convém que eu faça. Na versão NVI, convém que nós façamos a obra daquele que nos enviou. Agora, primeiro, quando fazer esta obra? Que dia é esse? E por que pela noite não será possível? Jesus está utilizando-se da expressão dia para referir-se ao seu período de vida. Jesus está utilizando-se da palavra noite para referir-se ao período da morte. Aí Jesus diz: convém que eu faça enquanto estou convosco, porque quando a morte vier, quando eu me entregar, o que Jesus está trazendo é um grande ensinamento para os discípulos, dizendo a eles: sabe esta obra que vocês estão programando no coração? Depois da morte não há obras. Túmulos não têm obras. Túmulos só tem projetos engavetados, sonhos engavetados. Jesus estava dizendo: enquanto estão vivos, um coração grato não espera o tempo passar para quem sabe um dia fazer. Um coração grato acorda pela manhã e pode declarar aquela famosa oração: Espírito Santo, o que nós faremos juntos hoje?
ti. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Não é questionando ou filosofando, é colocando em prática o que já está no teu coração. Façamos. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Como retribuir? O que fazer? Como fazer? Ou quando fazer? Já diria os mestres que os maiores sonhos, os maiores projetos não estão sendo executados. Se você caminhar dentro de um cemitério e ir em cada lápide, entrar em contato com cada familiar, muitos deles dirão: era uma pessoa que tinha muitos sonhos, tinham tantos projetos. Deus está falando com alguém aqui. Tinha tantas coisas que Deus tinha colocado dentro do coração dela, mas ela não fez, mas ele não fez. Não houve retribuição para com os benefícios que o Senhor Deus já havia feito. Mas nessa noite é uma noite propícia de entendermos que Deus está tirando do monturo aquilo que estava guardado e dizendo: ainda tem tempo, porque ainda é dia. Eu vou repetir porque meia dúzia entendeu. Deus está dizendo: ainda é dia. O sonho não acabou, o tempo não passou, porque ainda é dia. Não leve para o túmulo aquilo que Deus já depositou no teu coração. Que haja um despertamento do teu coração, do jeito que teve o despertamento na vida do salmista. O que fazer diante de tantos benefícios que o Senhor já me fez? Deus já te deu plano, Deus já te deu projeto, Deus já te mostrou, Deus já te direcionou, Deus já te deu a planta, Deus já te deu a direção. Coloca a mão na obra e faça. Oh, aleluia. Aleluia. Como posso retribuir ao Senhor? Queridos, eu fiquei preso essa semana nesse verso, porque ele entendeu perfeitamente a quem. Porque quando nós entendemos a quem, não existe nenhum tipo de empecilho para o que iremos fazer. Ele está entendendo que ele necessita retribuir, e que essa retribuição não é ao homem, ele está dizendo é ao Senhor. Tiago vai aprimorar isto na sua carta, porque aqui nós estamos falando sobre atos, atitudes, ações, afazeres. E não há nenhum tipo de briga de Tiago para com o apóstolo Paulo que tanto cita acerca da graça, Tiago que vai citar acerca da obra, porque nós bem entendemos que não fazemos nenhum tipo de obra para ser salvo. Não há obra que possa gerar a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Nós não fazemos obras para sermos salvos, mas fazemos obras porque somos salvos. As obras de um cristão testificam a sua conversão. Eu vou repetir isso daqui para gravar na tábua do teu coração. São as obras de um cristão que testificam a sua conversão. Pregador, só creio na Bíblia. E eu também. Foi Cristo que falou que se conhece uma árvore, não é pela folhagem bonita, não é pelo terno que usa, pela gravata que põe, não é pelo carro que tem, pela casa que mora. Se conhece pelo fruto, as obras produzidas dentro do reino de Deus. E só produz dentro do reino de Deus corações como o da Remido, corações gratos. Estamos aqui comemorando 7 anos do reino de Deus avançando, porque corações gratos têm trabalhado na obra enquanto é dia, porque corações gratos têm rompido os dias de chuva, porque corações gratos têm rompido as dificuldades e retribuído ao Senhor. Qual é a maior retribuição que podemos entregar para Deus? Entregar para Ele o que Ele entregou para nós. É no Evangelho de João que vai dizer: e o Verbo se fez carne.
e habitou entre nós. Eu já citei aqui João 3,16, que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso caminhar aqui para o fim desta ministração, mas deixando bem claro para a tua vida: você é a maior oferta para Deus. Como retribuir? É simples. Deus quer teus olhos. Como assim, pregador? Deus quer que você veja o que Ele quer que você veja. Deus quer os teus ouvidos. Como retribuir? Entrega os teus ouvidos para Ele. Ele quer que você escute o que Ele deseja que você escute. Deus quer teus lábios. Aleluia. Retribua para Ele entregando os teus lábios, as tuas palavras para Ele. Deus quer o teu coração, a sede da alma, tua vida por completo. Te digo mais, Deus quer os teus passos, teus caminhos. Há um texto na Bíblia que vai dizer: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo. Quando eu comecei a meditar nesse salmo, eu falei: meu Deus, como eu posso retribuir? Uma coisa é retribuir um amigo, uma coisa é retribuir, dar um presente a uma amiga de forma de gratidão. Agora, para Deus, eu vou entregar o que para Ele? Um templo? Estevão já pregou dizendo que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu vou entregar o que para Deus? Dá para fazer um pix, mesmo se desse? A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Para Deus não dá para fazer não, viu? Mas para esse irmão do seu lado aí, se precisar, abençoa a vida dele aí. Fé sem obra é morta, mas vem cá. Eu vou entregar o que para Deus? Nem carro Ele precisa, porque o salmista, de forma poética, vai dizer: Ele vem saltando sobre os montes. Eu vou entregar o que para Deus? Poderia comprar essas camas modernas que tem por aí? Não precisa, porque o próprio salmista também diz: nem dorme, nem dormita aquele que te guarda. Oh, glórias a Jesus. Como eu vou retribuir ao Senhor? Como eu irei retribuir a Ele? Já foi louvado aqui. Só tem uma forma de nós retribuirmos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Tira todo esse domínio da sua vida das suas mãos. Levanta as mãos para Ele e fala: Senhor, nesses 7 anos da Rema Edu, eu consegui compreender que só tem uma forma de eu retribuir. Minha vida é sua. Os sonhos não são mais os meus. Os projetos não é mais os meus projetos, são os teus. O caminho não é mais o meu, é o teu caminho. A vontade já não é mais a minha, é a tua vontade. E eu tive que entender dentro deste texto que só tinha uma forma. O entregar é o se entregar. O retribuir é o se entregar. Se entregar para Ele no culto. Foi a única forma que o salmista achou. Você vê os próximos versos, ele vai dizer: vou cumprir os votos, vou fazer, vou me entregar no culto, vou me entregar na casa do Senhor, vou me entregar. É entrega. Deus te trouxe nessa noite não somente para festejar, mas Deus te trouxe nessa noite para te despertar. O que Deus está requerendo de nós: entrega. Entrega. Quando nós nos entregamos, nós se desprendemos do eu, se desprendemos da nossa própria vontade. É por isso que Paulo pode abrir a boca para dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Exalando o bom perfume de Cristo por onde você passar. Só pode fazer isso quem já se entregou.
Não há nada melhor do que ouvir alguém dizer: eu vejo Cristo em você. Você está entendendo que a sua vida não é mais a mesma depois dessa festa? Em casa alguém vai ter que reconhecer: tem algo novo aí. Lá na faculdade tem algo novo. Lá no trabalho tem algo novo. Você está falando diferente. E aí você vai poder dizer que eu estou retribuindo a Deus. Retribuindo o quê? A minha vida, eu já entreguei na mão dele. Está diferente porque foi a única forma que eu achei de retribuir ao Senhor. Eu entreguei minha vida, meu coração, meu pensamento, minhas palavras, meus sonhos, meus projetos. Você pode se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Repita assim comigo: pregador, não posso fazer mais nada a não ser me entregar. Oh, glórias a Jesus. Eu volto para casa nessa noite com esse sentimento, que a retribuição que temos para dar para o Senhor é uma entrega total. Acordar amanhã sabendo que está entregue. Vim para o culto da noite sabendo: a minha vida já está entregue no altar do Senhor. Tem um louvor que os irmãos gostam de cantar nas igrejas que diz: eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso para viver. Não precisamos de mais nada. É por isso que o salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Porque quem entende que Deus é tudo no meio do nada, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. É quando você entende que Deus é tudo até no dia do seu nada. Eu me rendo. Nessa noite é noite de rendição ao Senhor. Essa é a entrega. O que farei? Deus está te respondendo. Eu vim como ministro de Deus aqui para te dizer: Deus está te respondendo pela palavra dele. Se entrega hoje. Retribui ao Senhor. Lembra de todos os benefícios e livramentos que Ele te deu. Porque só você e Deus sabe que não era nem para você estar aqui, mas o Senhor te livrou. A sua história é um testemunho vivo dos livramentos de Deus. Não perca a tua vida longe de Deus. É noite de entrega. Senhor, eu me rendo a Ti. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, a Tua palavra é vida, e vida em abundância. És tudo o que precisamos para viver. O que podemos fazer, Senhor, para Ti, a não ser nos entregar diante de tudo que o Senhor já entregou por nós? Tua salvação gratuita. A salvação foi de graça, foi dada de graça, mas não foi de graça. Houve um preço pago. Só a salvação já seria o suficiente, além de todos os demais benefícios que o Senhor nos entrega. Mas a salvação já seria o suficiente para termos um coração grato a Ti. Nos livraste da condenação eterna, nos salvaste, regeneraste a nossa alma, nos justificaste com Teu sangue. E por essa gratidão, Senhor, nós queremos aqui, ó Pai, fazer uma aliança contigo. Nós queremos se render a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti, Pai. Toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Cada vida que aqui entrou. Eita, Jesus. Corações gratos neste lugar. Gratidão que levará para a ação. Gratidão que levará para a ação. Mas a maior ação que nós podemos fazer é se entregar de corpo, alma e espírito. Uma igreja entregue a Ti rompe barreiras,
7 anos, nós te agradecemos. E até o arrebatamento, Senhor, nós queremos permanecer nas tuas mãos. Em teus pés é o lugar mais alto que nós podemos estar. Nós nos humilhamos diante de ti. Corações quebrantados neste lugar. Gratos, 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 gratos. Por tamanha salvação. Nos livraste do pecado, do poder do pecado. Nos deste derramado a tua graça. Diga assim comigo: Deus, a minha vida tem dono, ela é sua. Meus irmãos, se houver uma alma aqui esta noite que queira se render ao Senhor, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Se houver alguém que entendeu que deve entregar a sua vida a Cristo, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Se houver alguém que está querendo entregar a sua vida a Cristo, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Essa noite é noite de restauração. Eu vou perguntar mais uma vez, para que você tenha mais uma oportunidade. Se tem mais alguém que queira entregar a sua vida a Cristo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. É a oportunidade que o Senhor